Arte e Cultura ao Quadrado hoje tem o prazer de receber as atrizes Fernanda Jacobi e Tuane Araújo, do grupo Embaraça. Muito obrigada, meninas, pela presença. Prazer, Márcia. Muito feliz Obrigada de ter vocês você. aqui. Queria começar sabendo de onde vem esse nome Embaraça, tão criativo, tão bacana e que remete a tanta coisa diferente. Sim, né? Começou, na verdade, com, né, o início da nossa história lá na UNB, quando a gente resolveu criar o grupo, né? E na época a gente começou numa cena pequena que falava sobre os cabelos, né? Uma cena chamada Pentes. E daí, nesse lugar de, né, nos juntarmos e decidirmos criar um grupo, então qual pode ser o nome, e a gente muito provocada por essa dinâmica do cabelo, né, que os nossos cabelos crespos são naturalmente embaraçados, então não era o nosso interesse, né, ficar lutando contra essa estrutura que é imposta, né, do desembaraçar, do esticar, e aí a gente resolveu assumir, né, o Embaraça, o grupo Embaraça, né, um lugar também como troca, né, como as ideias que se unem, que se, né. E de querer também mexer com o sistema, né? Isso. Embaraçar, para poder também dar uma articulada dentro desse bolo embaraçado e a gente poder mostrar o que a gente quer falar. Isso. Porque às vezes é um pouco mais natural querer que a gente fale em algo mais superficial. E com o grupo Embaraça a gente quer confundir para depois explicar. Então, e mergulhar, né? Totalmente, isso. Márcia, mergulhar muito. Vocês se conheceram na UNB, no curso de artes cênicas da UNB? Na UNB. Isso. Qual foi o papel da UNB na vida de vocês? Porque eu sou aluna também, ex-aluna da UNB, fiz jornalismo na UNB e sou encantada com o sistema da Universidade de Brasília, que eu acho que promove os encontros. Vocês sentiram isso também? Foi também fundamental para vocês? Não, a UNB proporcionou esse encontro, né, o grupo Embaraça, transformou minha vida, posso dizer assim, falando particularmente. Eu me identifiquei como mulher preta, entrando na UNB, porque entrei e vi muitas pessoas parecidas comigo, cortei o meu cabelo, então assumi minha identidade através do meu cabelo crespo dentro da UNB. Então eu posso dizer que a UNB ela foi um espaço de liberdade para mim. E artisticamente, então, não sei nem dizer. Foi a casa, né, Tutu? Para nós é muito comum a gente ver esse relato, né, de diferentes mulheres negras, né, pessoas negras, que é um lugar, as universidades, né, de um modo geral, assim, são lugares que se permitem, né, que permitem que a gente seja o que a gente é. Exatamente. E lá a gente vê essa possibilidade. Então, lá também foi onde eu fiz minha transição, que eu resolvi, né, assumir o meu cabelo crespo, realmente me enxerguei, né, me tornei uma mulher negra, né, como a gente sempre gosta de lembrar e frisar, porque é isso, é um território que você vê que a sua existência ela é possível também, né? E a gente poder afirmar isso num lugar que, né, ele busca não só tocar na sua existência, né, afirmar, assim, fundamental, porque vai nutrindo a gente para que a gente consiga, a partir dali, daquele território, né, chamado universidade, ocupar outros espaços também, né? E fora que o curso de artes cênicas abre caminhos, né? Sim. Assim, passamos por várias etapas, tivemos a oportunidade de passar por vários professores que deram a oportunidade para a gente hoje ter um grupo, sair de lá com um grupo e poder também continuar nos palcos através desse grupo, né, Márcia? Então, eu acho que é liberdade e libertação, de certa totalmente, forma, né? Totalmente. Sim. Eu acho que entram essas duas vertentes dentro da UNB, né? A UNB tem eu não sei, esse dom de fazer isso com quem passa por lá, né? Que é uma maravilha, né? Uma universidade pública, e assim, acho que também que é isso, depois do processo das cotas, né? Que a gente pôde, de fato, ver, né, um movimento muito importante, assim, da inserção, né, de novos rostos. Então, isso também contribuiu bastante, né? Muito. Um espaço público, universidade pública, né, com um sistema de cotas que proporciona isso, né, que a gente conviva com a pluralidade, a diversidade que é a nossa sociedade, né? E que é fundamental para a formação desses estudantes que estão entrando ali e que se encontram de certa forma. Sim. Eu queria saber como é que é essa temática da mulher negra no Embaraça. Porque a gente sabe que são dois lugares complicados que ainda a gente tem muito a conquistar como mulher, eu digo isso como mulher, e imagino que vocês como mulheres negras tenham ainda mais demandas a serem conquistadas, a serem alcançadas. Como é que vocês lidam com essa temática dentro das peças, dentro do trabalho de vocês?
Eu costumo dizer muito para Tutu que a possibilidade de falar sobre mulheres pretas me ajuda também a sobreviver, praticamente, Márcia. Processo Porque quase terapêutico. é um processo, eu digo assim, nem quase. Totalmente. É um processo que me ajudou a ter voz. Uhum. É um processo que me mostrou que muito do que eu passava na minha infância e na minha adolescência não era coisa da minha cabeça. Então, o encontro com a Tuane, para que a gente pudesse, né, transformar isso em arte, foi totalmente terapêutico para mim. Porque eu comecei a trocar com ela. A gente conversa muito, né, Tuane? O nosso processo, demais, Márcia, é muito voltado para conversa. Trabalho de mesa, onde a gente começa a recapitular coisas que passamos na infância. O Pentes foi isso, né? A gente começou a relembrar um processo de como que era quando as nossas mães pegavam nos nossos cabelos para poder cuidar. Então, para mim, é esse espaço mesmo de voz. E quando eu tenho a possibilidade de contar para a Tuane muito do que a minha mãe, do que minhas tias passaram, é uma maneira também de querer passar, entendeu? Superar isso e olhar para frente. Falar de outras coisas também e não ficar só no campo da dor. Porque isso é um processo que a gente está passando agora também, né, Tutu? De querer falar de outras coisas. Colocar o corpo preto num lugar de fora desse campo só da dor, né? Que é um processo, né? A gente enxerga isso como um processo, às vezes, quase que orgânico, assim. A gente parte de um lugar em que somos invisibilizadas, né? Então, esse cruzamento, né? Sendo mulher e sendo negra e muitas vezes periférica e nas várias outras opressões que se cruzam. Aí, quando a gente primeiro tenta afirmar a nossa existência, é isso. Trazendo as nossas memórias, trazendo as nossas vozes, trazendo todas outras de nós, né? Que não somos só nós. Assim, a gente, por mais que a gente parta de lugares que são particulares, individuais, eu sou completamente diferente dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente dialoga com um lugar que diz respeito a um coletivo, né? A um coletivo que sofre com vários atravessamentos. Então, a gente vem querer dar voz e marcar a nossa existência. Aí, depois disso, marcando a nossa existência, colocando para fora, assim, tanto que não foi ouvido, tanto que sequer foi percebido, né? Pleiteando esse lugar. E para dali também, depois, a gente conseguir ir se livrando de toda essa bagagem que não era de nosso interesse, que foi colocado em nós, porque se a gente fala sobre racismo e questões do universo, né, que a gente fala da negritude, é porque o racismo é uma opressão estrutural que existe e que a gente tem que lidar. A gente até brinca, Márcia, que a gente gostaria de estar fazendo outras coisas. Falando fazendo sobre qualquer outra coisa. Fazendo clássicos, mas é muito difícil, porque a gente ainda vê que em 2022... muitas camadas com relação ao que a gente passa ainda não foram superadas, né? Impedem, né? São impeditivos, assim, diários, são impeditivos institucionais, são impeditivos que dizem respeito à maneira como se estruturam as nossas relações pessoais, as relações profissionais. Então, é isso. Aí a gente primeiro tenta colocar a boca no trombone e transformar isso por meio de uma linguagem artística, né? Dizer de outras formas aquilo que nos atravessa e para depois a gente também vendo, né, que esse lugar de cura que acontece, né, que a gente mobiliza esses afetos, e a gente também vai buscando olhar e se deixar afetar por outras coisas que não sejam essas tragédias que infelizmente mexe com a gente, mesmo sem que a gente, né, queira. Né? E é inacreditável que a gente ainda viva situações como essa, tanto na questão das mulheres quanto na questão dos negros, no século XXI, né? É uma coisa que assusta, que a gente fala assim, gente, a gente já tinha que estar muito na frente, em outro patamar da existência, assim. E a gente fica tendo que vir numa coisa tão básica que a gente fala, gente, não era nem para estar falando sobre isso nesse momento. Não era mais para estar falando sobre isso nesse momento. Mas achei muito interessante, porque você falou da questão da coletividade. E eu imagino que seja um processo terapêutico para vocês, mas que seja absolutamente inspirador para muitas outras pessoas que estão assistindo as peças. Vocês têm esse retorno? Nossa! O tempo inteiro. A quantidade já começa no público, né, Márcia? Na formação do público, de ver aquele tanto de gente preta indo ao teatro para poder prestigiar a gente, né? Isso já começa dali. E depois os relatos, né? Muitas também vêm até a gente para poder falar que muito do que está ali no espetáculo também passaram. E aí a gente reafirma de novo, não é coisa da nossa cabeça, né? Isso, e são perguntas simples que a gente faz, né? Por exemplo, quando a gente ia no teatro, gente, cadê as pessoas
negras no público aqui, porque éramos nós, uma outra. Cadê as pessoas negras nos palcos? Cadê? Como né? protagonistas, né? Cadê? Assim, aí a gente faz uma pergunta tão simples e as respostas são o quê? Vazios. E aí, quando a gente começa a trabalhar e a gente se propõe a fazer, né, desenvolver nosso trabalho, nossa pesquisa, aí a gente vê essas respostas. A gente vê um público que, em sua maioria, muitas vezes, quando a gente está em cartaz, são pessoas negras. A gente está em cena, a gente coloca um palco, não só, né, nós como atrizes, mas muitas vezes musicistas, a gente enche o palco de artistas negras. Então, a gente tenta mostrar, né, que esse lugar é possível, de protagonista. É possível. Exatamente, é esse lugar. Esse lugar. Porque, de fato, tem uma brecha, né? E é nessa brecha que a gente, há 10 anos atrás, está cutucando e, né, questiona. E principalmente da narrativa também, sabe, Márcia? É uma narrativa que represente a gente. Desde a época da UNB, né, no curso de artes cênicas, a gente olhava e queria ter uma narrativa que a gente se identificasse. Então, principalmente, a força está na narrativa, né, desse público, dessas mulheres olharem aquilo que está sendo contado e falar, poxa, tá falando de mim, né? Eu faço parte disso. Eu faço Eu parte me vejo disso. aí. Eu me vejo. Isso. A gente reconhece isso, a gente sabe que tem questões, afetos que são universais, né? Todo mundo sente dor. Mas aí o que a gente vem perguntar é, a dor que te atravessa pode ser completamente diferente da dor que me atravessa. Porque o que a gente via era não só a dor, como, enfim, várias outras emoções, vários outros afetos que a gente ia, né? A gente lendo, assistindo, falava, nossa, mas não tem nada que fale aqui, né, Não conosco, que nos toque, que também mostre a nossa possibilidade, né? Mostre como é que a gente sente isso. A gente vê só os outros sentindo, os outros Uma coisa experimentando, mais os outros. generalizada, né? E a gente, né? Tem coisas que são específicas, né? E a gente também pode mostrar, né? Somos diversos, somos múltiplos, a gente pode mostrar também algumas especificidades, né? Como é que, por exemplo, algumas coisas nos tocam, mexem com a gente, né? Que é diferente, às vezes, como mexe em você, com outra pessoa, enfim. Sim. E a potência é isso, né? A gente vê as diferentes formas de como cada um é afetado ou não por algo. E você se identificar é muito importante. Muito. Eu acho que você ter algum lugar de identificação, ou às vezes você não tem exatamente a identificação, mas aquilo te toca. Então você já saiu transformado do teatro, você já saiu transformado depois da peça, e vocês foram os agentes transformadores, as Exato. agentes transformadoras. E isso é maravilhoso. Eu acho que deve ser uma sensação assim indescritível. Nossa, muito. Gratificante mesmo. Gratificante, de saber que o seu trabalho está podendo ajudar outras pessoas, né? Essa potência, né? Ver que o nosso trabalho virou uma potência, Márcia. Isso é... Eu não tem tô como. com muita vontade de assistir vocês. Não vi peça de vocês ainda, mas já vi que vocês têm duas recentes, que é o Afeto e Ramal 003. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, como você falou muito de afeto, né? O que nos afeta, como é que são esses sentimentos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas duas peças. Pode. O Ramal 003, ele é uma homenagem ao clown. A gente não se atreve a dizer Não. que é palhaçaria, porque a gente tem muito respeito, né, pela área. Mas ele conta a história da deusa, uma mulher preta que comanda o planeta Terra, que é por isso o Ramal 003, que é o ramal do planeta Terra. E nós somos as ajudantes da deusa. A gente cuida do planeta Terra e a gente quer trazer algumas reflexões, né, Márcia, sobre, por exemplo, o que seria se a gente descobrisse que Deus é uma mulher preta. Então, esse é o ponto principal do espetáculo. Maravilhoso. Desconstrói toda uma... Você imagina assim, a pessoa morre, chega lá, né, nesse referencial, né, de que a pessoa vai para um céu, chega lá no portal, tá uma mulher, né, assim, a imagem e semelhança de uma mulher negra, né, o que não daria. Inclusive, eu liguei aqui no ramal 003 e ninguém atendeu. What? What? Oh, motherfucker. Parou. A sua Carmen, nesse espetáculo. Eu sou a Doroteia, né, que é uma dupla... A gente joga, né, atrapalhada. uma dupla de comicidade que joga, né, assim, que tem esse jogo do Branco e do Augusto, né, uma mais mandona, outra mais atrapalhada, e que a gente vai fazendo, né, esse balanço, esse jogo pra, né... E aí a gente não pode tirar falar o riso. final, porque a gente vai voltar. Mas, assim, a gente garante um espetáculo mais leve, sabe, Márcia? Mas tem uma mensagem forte Tem, aí por trás. tem. Pode ter a leveza, pode ter a palhaçaria,
ironia, Sim. pode ter ali a graça, mas a mensagem tá ali. Tá ali. Sim. E o afeto, que é, assim, a gente pode dizer que é o espetáculo mais difícil da gente, né, Sim. Tutu? Com certeza. Afeto surge, na verdade, depois de na verdade, há muito tempo, né? Agora, assim, a gente tem ido a festivais, apresentado, né? Porque antes da pandemia foi quando a gente estreou mesmo, mas só que é um processo que a gente começou a levantar desde 2016, as primeiras Quando ninguém motivações. Quando ninguém questiona... Era um assunto delicado, assim, sabe? De abordar. Porque se a gente numa conversa, assim, de bar informal, a gente fala, olha... O gosto que as pessoas tanto dizem, né? Que, as coisas, sei lá, eu gosto de azul, eu gosto de rosa, eu tenho, né? Gosto é uma questão pessoal, né? E a gente sabe que o gosto, ele não é, assim, uma questão pessoal. Ele é algo que é criado, aprendido, que tem um contexto, que não é aleatório como as pessoas pensam ser. E que isso também diz respeito sobre, né? Como impacta a nossa vida afetiva. Uhum. As mulheres negras, em sua maioria, têm muitos relatos que convergem, né, para experiências, assim, por vezes limitadas, sabe? No que diz respeito ao afeto, numa relação pessoal, numa relação de amizade. Por conta disso, porque as pessoas acham que o gostar, ele é isento, sabe? De uma racismo. Escolha pré-definida por um sistema como o racista, racismo, sabe? né? E isso é um lugar delicado. É porque é uma conversa delicada, porque recai sobre a pessoa, né? A pessoa fala, não, mas eu não, né? Não, você tá dizendo então que eu escolho, que eu não gosto não vou querer estar com a pessoa negra? Não, eu não sou, porque eu não sou racista, né? Tem outras coisas, assim, eu tenho outras preferências. Então a gente sabe que na verdade, um tema, assim, muito delicado. E aí a gente foi, né, levantando, trazendo esse material, esses depoimentos pessoais para tratar disso, assim, e a nossa motivação era falar, assim, o que afeta, né? O que te afeta quando você pensa no afeto para com uma pessoa negra, uma mulher negra, né? E esse afeto, ele não é necessariamente no que diz respeito a uma relação afetiva, sexual, né? É muito maior que isso. Mas eu acho que também tem uma camada muito importante dentro do afeto, porque ele vem trazer como a sociedade também dá afeto para essas mulheres, né? Então a gente traz a questão de mães que perdem seus filhos, né, por um confronto policial. A gente traz a questão do trabalho das empregadas domésticas, que a gente sabe que até hoje ainda é um resquício de uma sociedade escravocrata. Então a gente vai passando por várias camadas, né, Márcia? Para poder falar um pouquinho. Deve ser fortíssima. Essa deve ser aquela que você sai impactado, assim. A gente, né? Porque tem muito depoimento pessoal. Sim. A gente conta muito do que a gente passou com relação a essa falta de afeto, né? Então a gente até brinca, não é dando um spoiler, mas a gente começa até a falar que o nosso terror é a festa junina. Sim. Porque quando começava o período de festa junina na escola, a gente sabia que a gente ia sobrar. Pro par da quadrilha. Exatamente. Então, isso era uma coisa, Márcia. E todo mundo... Você vê, né? Toda é uma coisa coisa que simples. dificilmente vai passar na cabeça de uma pessoa branca. Assim, não que as pessoas brancas não sobrem na quadrilha também. Mas a concepção é muito diferente. Muito, né? muito. O lugar aí onde dói é diferente. Exatamente. Então... A maioria, se a gente for perguntar... Eu não sei, eu não tenho esse dado, essa estatística, mas se a gente for perguntar, você, menina negra, né, 10 anos atrás estava na escola, você já ficou sem par na festa junina? Já dançou com a professora? Já dançou com a professora ou com ninguém? Com certeza você vai ter relatos dizendo já sim. Se você fizer a mesma pergunta no grupo de meninas brancas, você não vai ter esse mesmo dado, né? Porque é isso, é uma história recorrente. E isso diz respeito ao quê? É o racismo que ele está impactando direta e indiretamente a nossa vida e os nossos encontros, até de maneiras sutis como essa. É porque parece ser banal, né, Márcia? Parece ser banal. Parece, assim, mas não é. Porque o que a gente passa nessas situações de infância, a gente carrega pro resto da vida. Exatamente. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso. Não, e a gente... E é isso. A gente tem na infância um momento, né, que é crucial, assim,
assim, que é onde a gente constrói autoestima, que é onde a gente, né, eu acho que Identidade. identidade, é onde a gente vai levantando uma confiança para a sua vida adulta. E a gente vai, ao longo da trajetória da infância, muito também no ambiente escolar, vivendo experiências que, assim, fragilizam muito a criança e a pessoa. E aí a gente vê que isso é tudo um resquício de um sistema tão opressivo como o racismo, que ele não diz respeito só a dados e estatísticas de quantas pessoas negras estão ou não no mercado de trabalho. Diz respeito até a maneira se eu vou ser bem tratada ou não por uma pessoa. Se a pessoa vai me pedir licença para mim, ou se a pessoa vai passar esbarrando em mim. Às vezes até o olhar, né? É. Eu acho que às vezes a coisa é mais sutil até do que um gesto mais violento. Exato. Às vezes é uma coisa... Às vezes o olhar, às vezes Tem uma coisa muito enrustida, eu acho, né, nas pessoas. Por isso que é tão difícil, às vezes, de combater. Porque você não tem nem aquela coisa que você fala para criança, né? Você tem que saber nomear seus sentimentos para daí. Isso. Então, eu acho que vai um pouco daí, né? Como é que você vai dizer que aquilo foi racismo, né? Como é que você vai nominar Inominável, aquilo? né? Ninguém fala sobre, né? As pessoas... Complicado. Isso a gente falava há 10 anos, né? 10 anos atrás a gente falava, a gente tá aqui falando sobre isso hoje, e, né, e trabalhando, e levantando, aí são 10 anos, agora a gente... O racismo não sumiu, mas as estratégias mudaram, né? Assim, as dinâmicas como ele age mudaram, então... Ou seja, o afeto é tudo isso, Márcia. Então me explica uma coisa. Por que em um dia, eu vejo 10 e 10, 15 e 15, 19 e 19, 20 e 20, esse tanto de gente está pensando em mim? Esse tanto de gente está pensando em você, ou é a mesma pessoa que está pensando em você? Dependendo do que você fez para essa pessoa. Ai, que mania. Mania de quê? De achar que o outro vai sempre pensar de uma maneira negativa. E como é que é o público? Como é que é a reação do público de vocês a uma peça como essa, por exemplo? Porque eu assisti a Senhora P, da Adriana Lodge, que fala sobre violência contra a mulher. E... assim, tem um momento na peça que praticamente o público inteiro chora com a Adriana Lodge. É uma coisa fortíssima. Eu imagino que essa peça de vocês deva provocar isso também, assim, muito no público, do público sair tão impactado, assim. Acontece? Muito, muito. Acontece exatamente aquilo que a gente estava falando, da identificação, né? E como a gente traz esses corpos num lugar de muita dor, mas depois a gente também sublima isso, né? Porque por favor, não tem como terminar um espetáculo que fala sobre afeto, colocando esses corpos também num lugar que merece, né? Tá. Mas existe uma identificação muito forte, Márcia, por parte do público. E eu acho que é também interessante, eu não sei se a sua mãe já assistiu, assim, não sei se você pode dizer um pouquinho também como que é as mulheres da nossa família assistindo esse espetáculo, né? É bonito porque é um dos pequenos momentos, eu acho que elas se enxergam em um outro lugar, sabe? De uma outra maneira. Olha, é sobre mim. Olha, é sobre uma pessoa que eu conheço. Olha, eu reconheço esse corpo, eu reconheço essa história. Olha, essa história tá aqui. A gente poder possibilitar o protagonismo, né? É isso, seja para minha mãe, para sua, para as nossas tias, é algo tão surpreendente, tão importante, assim, que é só quando só quando a gente conhece pessoas e que não tem a possibilidade de viver essa experiência que a gente vê como é importante, como é um espaço importante, por mais que muitas vezes esteja ali um momento que seja de dor. Mas a dor, ela também é importante ser falada e ser nomeada, porque senão as pessoas acham que nada daquilo acontece, ou então as pessoas acham que, nossa, será que tudo isso acontece, né? Se espantam. É porque é ela que motiva a guerrilha também, né? Através a da reação, dor. a reação. Que bom que vocês estão levando isso para os palcos. E eu queria trazer você de Sobradinho, você do Guará. Sim. Eu queria trazer também essa vontade que vocês têm de levar os espetáculos para todas as regiões administrativas, que eu acho isso muito legal também. Não ficar restrito, vocês não ficaram restritas às cidades de vocês. Hoje vocês moram aqui no Plano Piloto, mas não estão restritas a um lugar. Vocês querem expandir essas fronteiras. Descentralizar, né, Márcia? Que é importantíssimo.
Importantíssimo. É procurar esse público nosso também, né? Que a gente sabe que a maioria da população preta também estão distribuídas em outras cidades satélites. Então, a gente quer isso. A gente quer estar junto da Ceilândia, que é um espaço que, por exemplo, o Sesc da Ceilândia, a gente costuma fazer muitas apresentações lá. Sesc de Taguatinga. É uma possibilidade da gente também abrir espaço para novos públicos. A gente ama fazer no plano, né? A gente também não pode esquecer do Sesc Garagem, que sempre é Abre parceiro, as né? portas, Tutu abre as Que é o portas. queridinho da É o cidade. queridinho. Muito. Aquele maravilhoso. teatro ali, a gente fica assim, nossa. nossa, a gente que esse teatro aqui, ó, pra estar aqui, ó, no quintal de casa, pra gente estar todo dia dentro, né? Mas a gente também quer levar para outros lugares e comunicar também com escolas que vão até a gente também. Que é muito legal, porque é formação de público. Nossa, Sim. muito. Que é muito importante. E ouvir o que é essa garotada, o que essas meninas estão pensando também, né, Márcia? É Com para dar uma certeza, oxigenada no que a gente está fazendo também. É uma troca mesmo, a gente aprende também, né? Isso, Tutu. muito. E é curioso porque esse movimento de, né, vir até o plano foi uma coisa da vida adulta, né? Nossa, porque quando a da gente... UNB. Da UNB, porque quando a gente era lá, né, infância e adolescência, a nossa vida era isso, né? Você tava lá em Sobradinho, no Guará, a nossa dinâmica tava ali. Então, era também assim, era até um caminho muito longo, né, vir pro plano, porque tava tudo ali, né, vir até o plano. E aí a gente, né, busca também tentar inverter isso, né? Pensar nesse lugar de se descentralizar, para não se pensar tudo no mesmo lugar, né? Que Porque é importantíssimo, ainda muito. mais numa conformação como a que a gente tem no Distrito Federal, que Sim. as coisas são tão apartadas e o plano é Exato. tão longe, Exato. mesmo. Exato. E é real, isso não é? Queria falar um pouquinho, a gente está falando de Sobradinho, Boi do Seu Teodoro, samba, você fez um papel que eu acho que foi um divisor de águas na sua carreira, que foi Dona Ivone Lara, que fez um sucesso estrondoso, você foi premiada, você saiu dos palcos de Brasília também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Márcia, recebi o convite, foi em 2018, fiz no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, que é um teatro incrível do Rio de Janeiro. Que chique, hein? Que chique. Tive a oportunidade de trabalhar com Elísio Lopes, que é um diretor baiano, que hoje está tendo a possibilidade de trabalhar na Rede Globo, em vários outros espaços. E, como eu estava te falando um pouquinho antes, eu não sei te dizer como que eu consegui estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque eu já venho um tempo trabalhando com samba. Eu fazia um projeto chamado Samba na Rua, onde eu e mais uma amiga, Ana Carolina Buquadi, a gente carregava as mesas nas costas, a gente fazia tudo na base da força, sabe, Márcia? A gente fazia na Vila Tela Brasília, para a população, no meio da rua. E, de repente, aquelas pessoas que eu fazia homenagem, porque eu tinha uma mania de fazer homenagem, hoje vai ser o dia do Jorge Aragão, hoje vai ser o dia da Dona Ivone Lara. E, de repente, eu estou fazendo a Dona Ivone Lara. Você vira a Dona Ivone Eu Lara? viro a Dona Ivone Lara. E aí faço também a temporada em 2019, em São Paulo, no Sérgio Cardoso. E foi um aprendizado imenso, imenso, porque eu nunca tinha feito um musical. Eu nunca tinha tido a possibilidade de juntar o meu canto com a minha atuação. E, Márcia, que loucura. Abrir os braços e ter gente só trocando sua roupa, um microfone. E eu falei, gente, saí de Sobradinho. Você sabe como é Sobradinho? Eu Espaço adoro mais Sobradinho. rural. E, de repente, eu tô aqui num público com mais de 600 pessoas. Mas eu aprendi muito. E eu tive a possibilidade de homenagear as mulheres pretas da minha vida. Eu falo que eu construí a personagem, porque eu tive que construir a personagem, foi com base na Dona Ivone Lara, mas foi com base na minha tia, foi com base na minha avó, foi com base na minha mãe. E eu espero que Dona Ivone Lara tenha se sentido feliz, contemplada, porque foi para ela e foi para essas mulheres pretas que a gente sabe que batalha muito no samba. Que eu posso lindo. dizer isso. E essa construção foi todas essas mulheres Todas, importantes da sua todas. vida que te ajudaram a fazer essa personagem tão inteira ali, né, no palco. Com certeza. Que E lindo. a vontade de cantar, né? De fazer samba, porque samba me completa. Sabe, Márcio? O samba, junto com o teatro, vem para me contemplar. É a minha casa, é o meu terreiro. É onde você tá inteira. É onde eu tô inteira, é onde eu posso ser eu, é onde aquela criança, aquela Fernanda que tinha medos de tudo isso que a gente está falando, ela pode se expressar e se sente muito bem
no que ela faz. Que lindo. Gente, como é que Brasília, e aí eu tô falando do Brasília, o quadradinho todo, né, o Distrito Federal, como é que impacta em vocês? A gente já falou um pouco da UNB, de todas essas possibilidades maravilhosas que a universidade abre, mas como é que a cidade, como concepção de cidade, influencia ou inspira vocês? Nossa, eu vou começar falando da parte musical, Márcia, porque eu não consigo, né, separar. Tanto que no Grupo Embaraço eu tenho a possibilidade, tu me dá essa possibilidade de fazer a direção musical. Incrível, diretor musical incrível. Então eu acho que Brasília me influencia muito na parte musical. Eu tenho certeza que Brasília tem um território sonoro incrível. Somos a capital do rock, mas também somos a capital do samba. Do choro, que a escola de música vai proporcionando, né, isso pra gente. Então eu posso dizer que a música brasiliense me inspira, inclusive no teatro, a compor essa história. E tanto que a gente tem a ajuda de várias musicistas, de vários músicos que fazem com a gente ao vivo os espetáculos, né? A gente não abre mão. Que lindo. E acho que Brasília, do DF, né, como tudo, para mim a palavra é pluralidade, assim, encontro. É gente de tantos lugares diferentes, assim, não é? Assim, é um encontro muito potente, porque, assim, por mais que sejam de diferentes lugares, que constroem suas raízes aqui, que se reinventam, e eu acho que isso acaba reverberando em várias linguagens. No teatro, a gente não embaraça, assim, nos nossos processos criativos, a gente fala, né, que como escolha, a gente gosta de tentar tocar o público de diferentes maneiras. Então, seja através da imagem, seja através do estímulo sonoro, seja através do estímulo textual, né? Seja através do silêncio, porque é isso, são as várias possibilidades, né? Múltiplas possibilidades de você se sentir tocado e atravessado por algo. Eu acho que Brasília proporciona isso. Isso é muito Brasília, É né? muito aqui. Caldeirão de porque culturas. É um caldeirão imenso que, assim, em outros lugares eu acho que isso não vibra tanto como vibra aqui. Eu acho que isso fica na gente. E tanto que quando a gente leva os espetáculos para fora, acabamos de chegar de Salvador, as pessoas conseguem identificar que é um espetáculo de Brasília. Isso eu acho incrível. Por conta a gente tem a marca, né? A gente tem a nossa marca. Temos. A gente mistura tudo, mas a gente tem uma cara própria. Isso eu acho. E isso é uma super habilidade, porque é isso, a maneira como você orquestra as coisas ali, você cria algo novo, né? E como é que você lida e manipula aquilo tudo, eu acho incrível. Eu acho que isso é uma coisa que Brasília faz e deixa marcas, assim, em diferentes profissionais. Com certeza. Eu já ouvi muita gente falando isso. Muita gente que passou por aqui falou isso. Que tem esse... Até o Fernando César, do Chorinho, teve aqui. E ele falou que o Chorinho de Brasília tem o sotaque brasileiro. Nossa, demais. E o sotaque do Chorinho brasiliense é o rock. Eu achei... Você vê, né? Fantástico, Nossa, assim, fantástico. Meninas, amei conversar com vocês. Vocês são ótimas, vocês brilham. E eu queria encerrar essa entrevista pedindo uma mensagem para o futuro, porque a gente passou esse tempo de pandemia, a gente agora está revivendo, saindo de todas as restrições, e eu queria que vocês deixassem um sonho, uma mensagem, um recado, uma utopia, qualquer coisa que vocês queiram. Eu penso muito numa mensagem, né, Tutu? Se tratando de um grupo preto, eu penso que no futuro a gente poderia ter mais voz, sabe, Márcia? Mais grupos pretos aqui em Brasília, que a gente não possa ser só o único grupo preto, né, Tutu? Ou poucos grupos pretos, que a gente possa invadir os teatros com as nossas narrativas, com os nossos rostos, com a nossa música. Então, acho que eu penso num futuro assim, onde o preto, onde a população preta, onde Brasília, né, a população preta de Brasília, possa ter o seu lugar de protagonismo. E também que a pluralidade, ela de fato possa ser uma marca, assim, garantida do nosso povo. Que a gente não precise, né, só ter a possibilidade de ter A, B ou C, né? E que isso possa estar garantido, assim, tanto institucionalmente, né, que a gente não precise pleitear coisas que são básicas, né, como, assim, um motivo de orgulho mesmo, né, somos plural, e a possibilidade de viver numa cidade plural e diversa, poder fazer diferentes coisas, isso é muito importante e necessário, isso que nos leva longe. Lindo, que a gente tenha sempre voz, que todas as vozes sejam sempre ouvidas. A gente vai ficar com essa mensagem para o futuro, agradecendo demais a presença de vocês. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com uma nova entrevista. Até lá!